E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Luiz e o tema de hoje é atomística. Vamos falar um pouquinho sobre as partículas que estão no interior do átomo. Bora começar? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a simbologia dos elementos. Como ele está nos livros didáticos ou nos probleminhas da vida. Bem, aqui a gente tem o E representando o símbolo do elemento. Aqui uma letrinha verdinha aqui, ó, o A que significa a massa atômica do elemento. E o Z que significa o número atômico, portanto, o número de prótons desse elemento químico. Olha que quadro mais lindo, ó. Aqui está o elemento, como já foi dito, a simbologia massa atômica e número atômico. E olha só, o que é a massa atômica de um elemento? É a soma dos prótons e nêutrons que tem no seu núcleo. E o número atômico, como já dito anteriormente, é o próprio número de prótons que tem no núcleo desse elemento. O número de elétrons de um átomo neutro é igual ao número de prótons, ou seja, o número de partículas negativas é igual ao número de partículas positivas quando esse átomo é considerado neutro. Agora vamos falar um pouquinho sobre carga e massa. A carga elétrica do próton, lembre desse pezinho, é positiva e a do elétron é negativa. A dos nêutrons, adivinha, é nula, não é nem positiva nem negativa, neutra. A massa dos prótons e dos nêutrons é igual a 1. Uma o quê? Uma unidade de massa atômica. Por outro lado, a massa dos elétrons é 1836 vezes menor do que a dos prótons e nêutrons. Então, para cálculo de massa, é um pouco insignificante. Por isso, para calcular a massa, só entra na soma prótons mais nêutrons. Em resuminho, olha só, o número de massa A é igual a prótons mais nêutrons. E se eu quero descobrir o número de nêutrons, professor? Nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. E o número atômico Z é igual ao número de prótons. E quando um átomo é neutro, o número de elétrons, cargas negativas, é igual ao número de prótons, que são as cargas positivas. Vamos praticar. Quem não pratica, não aprende. Olha só esse alumínio aqui, ó, alumínio 1327. Ó, tem uma colinha aqui, hein? Olha só, se precisar. Número de massa, onde está representado? Aqui em cima, ó. Então esse alumínio tem a massa 27. E o número atômico, esse Z? Número de prótons, 13. Significa que o número de prótons também é 13. E os elétrons? Ó, esse elemento aqui é neutro, não tem nenhuma carga indicada aqui. Então o mesmo número de partículas positivas é o de negativas. Nêutrons. Sabendo que nêutrons é igual a massa menos número de prótons, 27 menos 13 é igual a 14. Então o número de nêutrons é igual a 14. Beleza, vamos lá para o zinco. Ó. Zinco 3065. Número de massa, então, o maior número que aparece ali, 65. Número atômico ou também número de prótons igual a 30. Esse elemento aqui considerado neutro, então o número de elétrons igual ao de cargas positivas, 30. Aí, 65 menos 30 vai resultar em 35, muito bem. Então, o número de nêutrons igual a 35. Olha o enxofre aqui, ó. Massa, maior número que aparece ali, 32. Número atômico ou número de prótons, 16, como está descrito ali. Número de elétrons igual ao número de cargas positivas, igual a 16. E 32 menos 16 é igual a 16. Muito bem. E agora, esses elementos aqui, eles não são átomos, eles são considerados íons, porque têm cargas elétricas. Vamos lá, o começo é tudo igual. A massa, 56, maior número que aparece ali. O número atômico, 26. O número de prótons, 26. Aí aqui está o pulo do gato. Esse elemento ele tem carga positiva a mais. Significa que ele perdeu ou ganhou elétrons. Se o elétron é negativo e ele tem 3 cargas positivas a mais, significa que ele perdeu carga negativa. Portanto, perdeu elétron. Era para ele ter 26, agora ele perdeu 3, então fica 23 elétrons. E o número de nêutrons continua igual, 56 menos 26 igual a 30. Vamos lá, sódio mais 1, ou o íon sódio. Aqui, mesma coisa, massa igual a 23, número atômico igual a 11, número de prótons também igual a 11, e o número de elétrons está aí a jogada. Ele perdeu um elétron, ficou com carga positiva a mais. Então, se era para ele ter 11, mas ele perdeu 1, ficou com 10.
E aí, o número de nêutrons, 23 menos 11 igual a 12. Muito bem. Oxigênio, 8,16 e com carga negativa aqui, ó, menos 2. Significa que ele ganhou elétrons. Continua a mesma coisa, ó, a massa 16, número atômico 8, prótons 8, elétrons ganhou 2. Era para ser 8, ganhou 2, fica com 10. E aqui o número de nêutrons, 16 menos 8 igual a, muito bem, 8. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho dessas propriedades dos elementos. Olha só, na atomística tem alguns termos. O primeiro termo que é muito comum são os isótopos. Iso quer dizer igual. Igual ao número do quê? Olha, guarda bem esse pezinho aqui, ó. Número de prótons. Significa que esse carbono 6,12, o carbono 6,13 e o carbono 6,14, eles têm igual ao número atômico, ou seja, número de prótons, beleza? Quando o elemento tem o mesmo número de prótons, significa que é o mesmo elemento. No caso aqui, todos são carbonos, com alguma variação aqui no número de nêutrons. Por isso, a massa fica diferente. O mais comum na natureza é o carbono 6,12. E aí tem uma pequena porcentagem aqui de carbono 6,13 e também do carbono 6,14, que é o carbono radioativo usado para datação, né, de fósseis. Isóbaro ou isobaria, que significa? Vamos lá. Aqui iso igual número de, muito bem, número de massa. Olha só, o cálcio, o potássio e o argônio, eles possuem igual número de massa. Tranquilinho, né? Isótonos igual ao número do quê? Ah, fera, número de nêutrons. Significa que esses elementos possivelmente terão o mesmo número de nêutrons. E para descobrir isso, vamos lá. 37, que é o número de massa, menos 17, igual a 20. 39 menos 19, igual a 20. E 40 menos 20, vai dizer que é 20. Muito bem, então quer dizer que eles são isótonos, possuem o mesmo número de nêutrons. Isoelétricos ou isoeletrônicos têm o mesmo número de elétrons. Muito bem. Aqui, ó, o átomo neutro, esse neônio, possui 10 elétrons. Aqui, o sódio, ele perdeu um elétron, então também tem 10 elétrons. E esse oxigênio aqui, ele ganhou 2 elétrons, então ele também possui 10 elétrons. Todos eles possuem a mesma quantidade de elétrons. Vamos praticar, pessoal. Olha esse desafio. Vamos lá. X, Y e o R aqui, ó. O que eles são entre si? São isótopos, isóbaros, isótonos ou isoelétricos? Vamos lá. Olha o X e o Y. O que eles têm em comum? Muito bem. Tem o número de massa. Então, eles são isóbaros. Então, X e Y são isóbaros. E o X e o R aqui, ó. O que eles têm em comum? Tem aqui, ó, igual ao número de prótons. Então, eles são, muito bom, são isótopos. Vamos calcular o número de nêutrons. 50 menos 21 é igual a 29. 50 menos 22 igual a 28. 49 menos 21 igual a 28. Nossa, então quer dizer que o Y e o R são isótonos, possuem o mesmo número de nêutrons. Isoelétrico. Será que tem algum isoelétrico? Aqui, ó, vamos ver. Ó. Aqui, estado neutro, possui 21 elétrons. Aqui, estado neutro, possui 22 elétrons. E aqui, não está no estado neutro, é um íon. Ele teria 21 elétrons, mas ganhou mais um. Então, tem 22 elétrons. Então, quer dizer que o Y e o R, eles são isoelétricos. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham entendido muito bem essa matéria. Qualquer coisa aí, ó, revisa o vídeo, hein? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço.